A regra de ouro é, você pode fingir, uma hora vão te pegar. Com certeza. A mentira, a tendência da mentira é sempre vir à luz. Nada fica escondido pra sempre. Então, recentemente, um dos homens que eu admirei minha adolescência e juventude inteira como apologeta, ele chama Ravi Zacharias. Ele talvez foi um dos 3 principais apologetas vivos no final ali da década de 80, 90 e começo do milênio, do segundo milênio em 2000. Ele morreu uma semana depois, descobriram que a vida do cara era uma mentira. Ele tinha mais de 250 contatos de casa de massagem no telefone. Toda vez que ele ia pregar numa igreja, ele ia numa casa de massagem. E ele sustentava outras mulheres que ele acabou se relacionando. E o negócio era tão fundo, que literalmente ele morreu. Pegaram o celular dele para pegar acessos e etc, o que é um processo normal. E quando começaram a cavar, foi inevitável achar isso. Que triste, gente. E foi muito triste. E aquilo me abalou muito. Me abalou muito, mas é algo que o senhor tem falado muito comigo, até nos escândalos que a gente tem, tudo que é de mentira vai aparecer. Vai aparecer. Perfeito. Então, a pessoa que não é de verdade, e isso eu falo, o influencer evangélico, ele tem um problema hoje, que é, eu não sei quem é essa pessoa de verdade. Porque, por exemplo, você faz parte de uma igreja local. Para você liderar numa igreja local, tem um processo de um líder te levantar. Você tem que prestar contas, existe um crivo. Quando a gente olha para a estrutura da igreja, você tem a recomendação do que é um bispo por Tito, você tem a carta ao Timóteo. Não é qualquer um vira pastor, não é bagunça, as coisas têm ordem. Tem alguém que aprova. Quem que aprova para você viralizar? Ninguém. Então você pode ser uma pessoa que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é de verdade, e você ser um super influenciador do lado de fora. Você pode ser alguém que ninguém nunca teve uma conversa, ligar um celular e falar mentira. Então tem um perigo que é, a gente tem uma tendência a dar palco para pessoas que a gente não sabe se são de verdade. Exato. E isso é um risco que eu não tenho como. Então, eu tenho coach de negócio que nunca teve um negócio. Eu falo que é meu ranço. Tipo, não, você é um coach de performance. Tá, o que negócio você construiu? Exato. Que business você construiu? Tipo, que startup você levantou? Que processo de IPO você fez? Se você é um grande coach de empreendedor, não, o que você realmente fez? Não é a estrutura que você criou para vender curso, não. Qual business você rodou? Exato. Qual negócio você levou? A gente tá falando do seu processo agora de levar a empresa internacionalmente. Sim. Mano, é trabalho infinito. Loucura. É infinito. E é um trabalho que ninguém vê. Não é Bastidor, glamuroso. Não é glamuroso. bastidor, Trabalho gente, de se vocês tivessem verdade. noção dos bastidores. Trabalho de verdade não é glamuroso. É escrivaninha, papelada, cansaço. pilha de reunião, Cansa. é decisão difícil que você não sabe se vai dar certo. Não, mas eu preciso tomar essa Esse decisão. apego. Mas será que vai dar certo? E qual é o caminho? Qual é o plano B? Qual é o plano C? Como é que a gente manobra? Então, o cara que tá falando pra mim, eu não sei se é de verdade. Eu não sei se ele realmente escreveu aquilo ali. Então hoje eu ouço pregadores que eu sei que a pregação que eles estão pregando não é deles. Eles pegaram a mensagem de outra pessoa. Eles estão pregando a pregação de uma outra pessoa. Eu já vi muito isso. Então você não tem uma mensagem, você não tem nada. E aí então, eu fico olhando assim, né? E o preparo? Eu falo, eu como pastor, tem todo um cuidado para ministrar uma palavra. Eu jejuo, eu oro, é o tempo de preparação. E o preparo? o que você se debruçou pra estudar aquilo ali, pra ler? Eu, por exemplo, minha esposa sempre prega as mensagens dela pra mim. Que é um processo mesmo. O que você achou? Essa mensagem funciona? Porque se você é um pregador, você tem que ter... Você aprende isso com o tempo. Eu não tenho que pregar mensagens bonitas, eu tenho que pregar mensagens que funcionam. Sim. Tipo, se a mensagem não gera nada na pessoa, não a leva à transformação, não provoca entendimento, não traz uma direção prática, às vezes é só uma coisa bonita que ela ouviu. Não, e outra, e tem que ia começar por mim, eu falo. Exato. Ia começar por mim, ela tem que ter doído em mim, ou ela tem que ter falado comigo, inspirado, mudado algo em mim para que eu queira compartilhar. Então você tá pregando algo que não é verdade pra você. Você tá pregando algo, exatamente. Então, eu acho que hoje as pessoas estão confundindo a tentativa de ser influenciadores com a tentativa de serem relevantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser famoso para ser relevante para as pessoas. Exato. Você não precisa de número de seguidores para ser relevante. E as pessoas seguem a gente não pelo conteúdo que a gente produz, mas pela vida que a gente vive. A gente abre o Instagram para ver as pessoas comendo miojo.
A gente abre o Stories não pra ver gente ensinando coisa. A gente abre o Stories pra ver o cachorro da nossa tia Kátia passeando no parque às 7 da manhã. Porque é sobre isso. Então, as pessoas, elas são muito... As pessoas ao seu redor, elas vão ser profundamente influenciadas de saber que você acorda cedo pra ler a Bíblia. É. Elas vão ser profundamente influenciadas, se você é casado, pela maneira que você trata a sua esposa. Exato. Eu demorei pra perceber isso. Que eu falei assim, cara, a maneira que eu trato a minha esposa, ela influencia e impacta mais as pessoas Totalmente. do que qualquer fala minha sobre casamento. Então, ter relacionamentos saudáveis, ter fome por Jesus, ter paixão por Jesus. Eu compartilho isso com alegria, que o meu maior romper de leitura bíblica foi vendo um stories de um grande amigo meu que acordava, acho que antes das 6 da manhã pra ler a Bíblia. Só que ele é um rapaz casado, que tem 3 filhos. Então na hora que eu olhei... horas, né? Nesse horário da madrugada. Não, aí eu olhei aquele stories e eu falei assim, cara, eu tenho a minha esposa, eu não tenho filho, e ele tá acordando mais cedo do que eu E você não pra tem ler a nem Bíblia. cachorro. Não tenho nada. Não, eu olhei pra aquilo ali e sabe quando você é constrangido em amor? Eu falei, Eu Deus, sei. eu posso acordar mais cedo e gastar mais tempo com o Senhor. O que eu fiz? Eu mudei o meu horário do despertador, comecei a dormir mais cedo, acordar mais cedo pra ler a Bíblia. Então, não foi um romper que foi um anjo que apareceu, eu vi uma pregação, não. É disciplina. Eu vi o stories de alguém disciplinado, apaixonado pela palavra, e falei assim, cara, ele está mais disposto a gastar tempo com Deus do que eu. Então eu vou acordar mais cedo também. E eu comecei a acordar mais cedo e ter um romper de leitura. Por quê? Porque as pessoas, elas são influenciadas por isso. E a gente não pensa nisso, Lu, mas nós somos muito mais eficientes do que os nossos líderes, influencers e até mesmo nossos pastores. As pessoas que mais precisam ouvir falar de Jesus, eu sei que elas talvez nem me seguem. Elas seguem você que está assistindo. Porque a pessoa que precisa ouvir falar de Jesus não é a pessoa crente. Quem precisa ouvir falar de Jesus é o cara da sua faculdade, é o colega do seu trabalho, é aquele seu amigo de infância que casou. São as pessoas que você tem, são as 1000 pessoas. E, cara, é loucura a gente pensar nisso. Um salão de 1000 pessoas é cheio? Cheio. Você bota 1000 pessoas numa igreja, Sim, é um é culto muita coisa. grande. A gente tem 1000 pessoas seguindo a gente não percebe que a gente tem uma audiência de uma igreja. É muita gente. Se você for olhar o IBGE, uma igreja a partir de 250 membros é considerada grande no Brasil. Então, peraí. Eu tenho uma igreja média e grande no meu Muito bolso. grande, por sinal. No meu bolso. É. Então, essas 400 seguidores que eu tenho é uma igreja. São pessoas que param todo Sim. dia ali pra me ouvir, pra ver o que eu posto. Qual é a mensagem que eu passo? E até mesmo, falando da qualidade da mensagem, a gente se comunica mal, né? Como cristãos, nós somos muito ruins em comunicação. Porque a gente